Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Hoje, sábado do Senhor. Sábado dedicamos, sim, todos os trabalhos espirituais, ou melhor, dedicamos o nosso dia ao Senhor, não é mesmo? Sábado, gente, sábado, pelo menos um dia dedicamos ao Senhor. Então que nesse dia possamos sempre refletir o que há de Deus em nós, né? Refletir o que há de Deus no que eu faço, no que eu penso, no que eu sinto, para saber se realmente aquilo que eu me considero ser condiz com o que eu faço. Eu digo que eu sou um cristão, eu me considero um cristão, mas eu realmente correspondo ao que um cristão faz? Pois um cristão é aquele que segue o Cristo, né? Seguir o Cristo não é ficar perseguindo ele por onde ele for, mas implantar os ensinamentos dele em tudo quanto eu faço, eu sinto e eu penso. Não é mesmo? Que bom que estamos aqui neste sábado. Que bom, muito bom. Então vamos orar? Vamos elevar o pensamento a Deus para que esse sábado seja muito produtivo. Para que esse sábado fortalecemos a nossa essência. Nos fortalecemos como espíritos que somos e que, diante do desafio de viver na carne, possamos mostrar a nossa força, a força espiritual. Vamos orar. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também no sentimento cristão, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante de vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso eterno e puro amor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos muito a Deus por nos permitir viver, experimentar, aprender, errar, fazer, desfazer. Agradecemos a Deus por tudo quanto existe em nossa vida e tudo quanto ainda está por existir, tudo quanto nós já conquistamos e tudo quanto nós ainda estamos por conquistar.
agradecemos a Deus, não é mesmo? Bom, hoje é sábado, temos aqui a palavra de um amigo espiritual. Eu posso dizer que esse amigo eu tenho uma certa aproximação, pois temos uma afinidade de propósito, quer dizer, afinamos os nossos pensamentos no propósito em comum, que é servir a Deus, contribuindo com o que temos de melhor, com o nosso pequeno conhecimento, pouco conhecimento diante da infinidade, né, da imensidão ou do infinito de conhecimento que ainda temos a alcançar. Eu estou falando do nosso irmão Andrei Volopov, um espírito que atua como médico no mundo espiritual, que nos ajuda a curar os males da matéria também, não apenas do corpo físico, mas também do corpo espiritual. Eu quero que você preste atenção nas palavras desse amigo, que ele vem falando de como nos curar. Nós temos que nos curar, mas temos que aprender como nos curar. E como que aprendemos? Buscando conhecimento. É por isso que você está aqui, não é? Você não está aqui por essa carinha bonita, que de bonito não tem nada, né? Você está aqui porque você está em busca de conhecimento. Você está em busca de se fortalecer da forma certa que Jesus nos ensinou, que é pelo conhecimento. Quer ficar forte? Conheça. Quer vencer? Conheça. Quer superar? Conheça. Pois o conhecimento é a riqueza, a força, a capacidade de superação. Então vamos lá com você, meu amigo Andrei Volopov. Salve Jesus, irmãos! Falávamos com a equipe na parte da manhã sobre o tempo. O assunto, ele é vasto. O que era o tempo, senão a vida? A vida requer tempo para ser vivida. E o tempo da vida é dado conforme o comprometimento de cada um. A existência é a grande oportunidade de somar experiências na vida. Cada instante da vida requer a dedicação do tempo. O tempo não é um vilão, como muitos acham. Nos dias atuais, onde há tantas informações, tantas correrias, tantas responsabilidades, julga o tempo como vilão. E não o é. Para tudo há tempo. A falta de tempo, para alguns, é a demonstração de que a administração desse tempo não está correta. Alguns irmãos alegam não ter tempo para se alimentar, devido às responsabilidades do dia a dia. Esquece que a vida necessita do tempo dedicado à vida. E para que essa vida seja vivida, é necessário o tempo de se alimentar. Irmãos que comem tão rápido que não dá tempo do próprio corpo se preparar para receber os alimentos, gerando no próprio corpo doenças, males, dores, fraquezas. Alguns irmãos comem bastante, porém só sobrecarrega o próprio corpo. Necessário, como orientamos a todos, é que se coma diversas vezes ao dia
em quantidades menores. Não é comum esta informação para as mães quando estão a alimentar os seus recém-nascidos? Qual é a diferença? Quando o corpo está desenvolvido, não deixa de precisar de alimento a cada 3 horas. Com isso, o tempo dedicado a alimentar o seu organismo torna-se fundamental para a sua saúde. É necessário que a cada alimentação básica dedique-se de 45 a 1 hora. É o tempo que o seu corpo precisa para que consiga absorver todas as vitaminas dos alimentos. O tempo é uma administração pessoal de cada um. Falávamos com a equipe sobre os irmãos que necessitam de internações nos hospitais. O propósito deste é que todo o seu tempo seja dedicado à sua cura. Toda a sua atenção seja voltada à sua melhora. O que gera o problema é esta distração que impede que não se alimente bem, não tenha tempo para descansar, não tenha tempo para ingerir água. Muitos irmãos alegam que não tem tempo para tomar água e não assim o toma por não ter tempo para ir ao banheiro. Com isso, vai debilitando o corpo, precisando que seja levado aos hospitais para aprender a dedicar o tempo à sua saúde. No trabalho espiritual, requer tempo dedicado à sua cura. Orientações são passadas para que cada um dos irmãos tire do seu tempo o tempo necessário para se dedicar à própria melhora. Orientações simples, como a de orar antes de se alimentar, de fazer uma prece antes de dormir. Esta dedicação de um tempo curto em oração faz toda a diferença para que o seu corpo, dedicando-se àquele tempo de comer, possa assim se recompor. A oração antes de se recolher ao sono prepara esse tempo tão necessário para que o seu organismo se recomponha. A alma, em condições de estar com espíritos amigos, prepare-se para a atividade do dia seguinte. O tempo, bem administrado, faz com que cada qual alcance todos os propósitos da própria vida.
Não gaste o tempo desnecessariamente. Cada momento requer o seu tempo. Não misture as suas atenções em um só tempo. Divida-o corretamente e haverá tempo para tudo em vossa vida, inclusive para as conquistas pessoais, financeiras. Quantos relatos existem daqueles que dedicaram uma boa parte do seu tempo apenas para conquistas de bens materiais? Passado esse tempo, surgindo os problemas devido a não tempo ter para cuidar da própria família, da própria alimentação, surgem os problemas. Em uma análise simples, percebe que o tempo que fora investido nas conquistas não fora um bom negócio, necessitando recuperar esse tempo em uma dedicação maior à saúde e à sua família. O tempo é a nosso favor. O tempo é a seu favor. Use-o de forma correta, sem pressa, sem se exceder nas preocupações, sem as agitações do dia a dia. Para quê? Use melhor o seu tempo, fazendo o melhor em sua vida, tornando assim a vida melhor. O tempo é uma concessão dada por Deus para que dentro deste tempo sejais um ser melhor. Salve Jesus, irmãos. Será que dedicamos o tempo necessário para alimentarmos corretamente o nosso corpo? Você sabe que uma pergunta que a gente precisa fazer: eu tenho um corpo de reserva? É uma pergunta que eu faço a você e que você deveria fazer. Eu tenho um corpo de reserva? Você tem um corpo de reserva? Olha, eu posso ter de reserva roupas, posso ter de reserva calçados, posso ter de reserva até um veículo, um automóvel, mas um corpo físico, ele não tem reserva, é único. Pelo menos nessa encarnação, só tem esse. E mais que um corpo único, ele não tem igual, não existe outro igual a esse. O meu corpo, ele não tem nenhum igual, pode até aparências iguais, mas o corpo é único. Então, por ser único, ele tem um valor imensurável, não é? Agora, eu preciso dar esse valor ao meu corpo, eu preciso dar para o meu corpo o que é de melhor, porque ele é único, eu não tenho outro. Então, quando nós vamos nos alimentar, quando vamos comer, precisamos avaliar, essa comida realmente, ela é boa para o meu corpo? Ela é saudável? Olha, eu conheço pessoas que colocam no seu veículo, no seu automóvel, só gasolina pura. Gasta mais para colocar gasolina pura, porque ele é consciente de que as gasolinas que são oferecidas aqui no Brasil, elas não são puras, elas têm impurezas, elas têm misturas. Então a pessoa, no intuito de manter o seu automóvel, o seu veículo bom, sem dar problema, eles colocam combustível mais caro, que é mais puro. Por que não agir da mesma forma na hora de ingerir algum alimento?
Não o mais caro, mas o mais saudável. Esse é o respeito que nós temos que ter para com o nosso veículo físico, nosso corpo, pois ele é único. Eu não posso comer qualquer porcaria. Por quê? Porque qualquer porcaria que eu como, essa porcaria vai fazer com que o meu corpo ele fique correspondente à porcaria. O que significa? Fique mal, não é? Então, que sejamos disciplinados no que comer. Sejamos rigorosos no que comer. Não é? Na hora que você for comer, uma sugestão. Faz uma prece. Faça sempre uma oração. Tá bom? Bom, agora vamos passar a palavra ao nosso amigo Paulo de Moraes. Paulo de Moraes é nosso companheiro aqui da Casa de Maria, que se prontificou, está realmente fazendo um bom trabalho, que é a leitura dos 4 evangelhos. 4 evangelhos estes que quebrou muitas barreiras na visão do que significa aquela passagem evangélica. Quebrou muitas barreiras que nos impedia de entender e interpretar com clareza o que Jesus quis dizer com aquele ato, com aquela atitude, com aquela postura, com aquela palavra, com aquele gesto, com aquela ação. Então presta atenção aí na leitura dos 4 evangelhos. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Despojando da letra o espírito, vamos explicar, em espírito e verdade, o sentido e o alcance da resposta de João Batista a seus discípulos. E esta resposta tem início no versículo 27 do capítulo 3 do Evangelho de Jesus segundo João, que diz: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Estas palavras se referem ao ato que Jesus praticava por intermédio de seus discípulos. Elas significam: se Jesus não tivesse o direito de purificar os pecadores, não se teria arrogado esse direito. E o próprio João não lhe teria consentido, se ele não fosse realmente o Cristo. Depois de lembrar a seus discípulos que já declarara não ser o Cristo, mas apenas um enviado adiante deste, conforme o versículo 28 deste capítulo, João acrescenta: e tais palavras estão nos versículos 29 e 30. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Já tivemos ocasião de vos dizer que estas locuções, o noivo, o amigo do noivo, eram tomadas às ideias, às tradições, aos costumes hebraicos. João empregava figuradamente a expressão o noivo para designar a Jesus, tendo em vista a honra que se prestava entre os hebreus àquele que se casava. Jesus, que descera do céu para desempenhar na terra a sua missão, era apresentado como o moço puro, que também ele depõe a sua coroa nupcial, a fim de tomar e governar a família que para si constituiu. Pela noiva, que pertence ao noivo, a Jesus, se designa a humanidade que ele governa como espírito protetor do planeta terreno e que lhe pertence, no sentido de que só ele se acha encarregado do seu desenvolvimento e do seu progresso. Só ele tem a missão superior de lhe falar quando desce ao seio dela. A expressão "o amigo do noivo"
também João a emprega figuradamente para designar-se a si mesmo, pela razão de que o amigo do noivo é o que deste mais se aproxima e mais caro lhe é. Falando do amigo do noivo que com ele está e o ouve e muito se regozija por escutar a voz do noivo, João ainda se designa a si mesmo como precursor de Jesus, seu devotado auxiliar, cheio de respeito e de amor para com ele e obedecendo-lhe a voz, jubiloso por tê-la ouvido, isto é, por ter visto começada a missão terrena do Mestre. João experimenta o gozo de escutar a voz do noivo. É preciso que Jesus cresça e que ele diminua. Quer isto dizer, ele experimenta o gozo de ver começada a missão de Jesus. É preciso que esta se desenvolva e que a sua, que era preparatória, se apague e termine. Assim, pois, pelas palavras figuradas dos versículos 29 e 30, o que João disse a seus discípulos, despojado da letra o Espírito, foi: Jesus é aquele a quem, como governador do vosso planeta, pertence à humanidade terrena. É o único que tem a missão superior de lhe falar quando desce ao seio dela. Eu, João, que apenas sou seu precursor, seu auxiliar devotado, cheio de amor e de respeito para com ele, lhe obedeço a vós e me sinto jubiloso por ver começada a sua missão. Ela o está e é preciso que se desenvolva e que a minha, simplesmente preparatória, se apague e termine. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Quanto conhecimento, não é? Quanto conhecimento, quanto, graças a Deus, graças a Deus. Gente, precisamos estudar mais e mais profundamente esses 4 evangelhos. Eu acredito, até uma irmã nossa, perdão por não lembrar o seu nome se você estiver conosco aqui no programa, ela é lá de Brasília, lá do Rio, perdão. Ela disse assim: poxa, eu me identifiquei muito com a Casa de Maria porque ela faz a leitura dos 4 evangelhos, coisa que eu não descobri em nenhuma outra casa. Por quê? Porque os 4 evangelhos, trazidos por Jean Baptiste Rustin, ele vem quebrando diversos tabus. Ele vem mostrando Jesus como um ser fluídico, não como um ser material. Então vem desmistificando muita coisa. E tem gente que não gosta mesmo. E tem gente que alega que Jean Baptiste Rustin, ele entrou em atrito com Allan Kardec. De maneira nenhuma. São visões diferentes, estudos diferentes, mas que foram feitos no mesmo período de vida lá na França, na década de 1800 e alguma coisa, não é? Mas não entraram em divergências, não. E sim em objetivos diferentes. E hoje a Casa de Maria, ela disponibiliza para você essa leitura desses 4 evangelhos. Por quê? Porque é difícil você encontrar esses livros. Então, instruídos pela espiritualidade, a Casa de Maria se prontificou a fazer a leitura e disponibilizar a todos que queiram assim aprender. É o que estamos fazendo. Tá bom, gente? Forte abraço, tá? Guarde esse sábado para o Senhor. Analise os seus atos, pensamentos, atitudes, se corresponde ao que nós somos, cristãos. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações.
Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.